Oi, boa tarde, gente. A gente está falando aqui, né, no nosso terceiro vídeo sobre a Bíblia fácil e divertida. A gente está falando sobre os falsos mestres, que são aqueles caras que vão te enganar mesmo. E a continuação de 2 Pedro 2, tá? É um livro lá no final da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 2. A gente está falando dos falsos profetas. Os caras que estão aí na televisão, que estão aí na rádio, para arrancar o seu dinheiro, em nome de Jesus e em nome de Deus. E você não precisa acreditar nessas balelas que eles estão contando, tá? Se alguém chegar para você um dia e disser para você, deposita no cofre do Senhor 10, que ele vai te dar 100 vezes mais. Não é assim que funciona o cristianismo. O cristianismo, ele ensina que você não pode ser apegado ao dinheiro. Jesus coloca o dinheiro como o único Deus que luta contra Deus, porque todos os outros deuses da Bíblia são falsos deuses. Mas quando Jesus fala do dinheiro, ele fala que não tem como você seguir a dois deuses. Ou você segue o dinheiro, ou você segue Deus. Então o dinheiro é uma coisa muito poderosa, que se for seu dono, seu Deus, ele vai te levar para o buraco. E muitas dessas pessoas, que se dizem cristãos e pregadores da palavra, conhecem a Bíblia, eles têm o Deus deles, o dinheiro. O dinheiro é o Deus deles. Então o dinheiro é um ótimo servo, né? Se você sabendo levar o seu dinheiro, se Deus te der muito dinheiro, você vai ter que lá em Tiago ele fala que aqueles que foram criados ricos, eles foram criados ricos para ajudar os outros. Você tem que saber distribuir isso, né? E o dinheiro não pode ser o seu dono. Se o dinheiro for o seu dono, ele é um péssimo senhor. E ele vai levar você pro buraco. E tem gente que se diz cristão, conhece a Bíblia de cabo a rabo, muito bom, excelentes teólogos e tem condição de ir na televisão, pregar a palavra e ensinar a Bíblia. Mas ao invés de fazer isso, eles estão pedindo o seu dinheiro. Então Jesus não tem nada a ver com isso, o cristianismo não tem nada a ver com isso, e nem a Bíblia. A Bíblia condena. Então a gente vai continuar lendo 2 Pedro 2, o versículo 15. Ele está falando desses falsos profetas. Andam perdidos porque se desviaram do caminho certo. Seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que cobiçou o dinheiro que ia receber fazendo mal. Então eram pessoas que conheciam a palavra, conheceram Jesus, acreditaram em Jesus, acreditaram que Jesus é o próprio Deus, que Jesus pode modificar sua mente, batiam papo com ele todos os dias. E à medida que eles foram crescendo na vida, o dinheiro foi se tornando Deus deles. E à medida que o dinheiro foi se tornando Deus, eles foram se desviando do caminho da verdade, foram seguindo esse outro Deus que é o dinheiro, tá? E eles inventam histórias para arrecadar dinheiro, o seu dinheiro, tá bom? Mas a Bíblia, a gente leu no outro estudo que aguarda ter um julgamento que está aguardando para eles, a não ser que eles se arrependam, que eles virem e abandonem todo esse tipo de amor a esse dinheiro. Olha o que fala lá em 2 Pedro 2, a partir do versículo 17, olha só. Esses falsos mestres são como poços sem água e como nuvens levadas pelo vento. Deus reservou para eles um lugar na mais profunda escuridão. Eles dizem coisas orgulhosas e loucas e com seus desejos impuros e imorais enganam as pessoas que estão quase escapando daqueles que vivem no erro. Prometem liberdade a essas pessoas, mas eles mesmos são escravos dos seus hábitos imorais. Pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. Presta atenção, cada pessoa é escravo daquilo que a domina. Se você gosta do seu corpo, você cuida do seu corpo, é obrigação bíblica. Deus manda você cuidar do corpo porque é o templo do Espírito Santo. Agora, se você idolatra o seu corpo, se você não consegue sair de casa porque o seu cabelo não tá legal, não sei o que, você queria ser diferente, você passa a ter uma mentalidade voltada para o seu corpo, você vira escrava. Todas as suas atitudes no seu dia a dia, os seus relacionamentos com o seu marido, no seu trabalho, vão estar baseados no seu relacionamento com o seu próprio corpo. O dinheiro é a mesma coisa. Se o dinheiro está acima de tudo, cara, se prepara. Se prepara. Às vezes vai ganhar muito dinheiro, mas vai ser de maneira desonesta, de maneira ilícita, e sua mente vai aos poucos sendo desviada. É o que aconteceu com esses caras, né? Aí o versículo 20, 2 Pedro 2,20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por elas, ficam no fim em pior situação do que no começo. Pois teria sido muito melhor que essas pessoas nunca tivessem conhecido o caminho certo do que, depois de o conhecerem, voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros esses ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar na lama. Eram pessoas que acreditaram na palavra,
tiveram um relacionamento com Jesus, bateram um papo. Jesus às vezes fez milagre na vida deles e foram curadas, pessoas que perceberam que existe um mundo sobrenatural. Elas, de fato, elas entraram no reino de Deus. O reino de Deus é um reino espiritual que existe aqui na Terra. E essas pessoas experimentaram isso. Não é como talvez você esteja olhando pra mim e você fala, mas o que essa mulher tá falando? Porque você ainda não entrou no reino. Se você pedir, é só pedir pra Jesus. Ele vai te mostrar e ele vai te abrir os olhos. Como é uma coisa espiritual, não tem como eu mostrar aqui, né? Mas aí você entra. E aí depois o que aconteceu com esses caras? Os desejos imorais, porque a gente tem desejos ruins. Dentro de mim eu tenho desejos ruins, eu tenho pensamentos ruins, mas eu tenho que lutar contra eles, eu tenho que tirar, pensar em outra coisa e ir lutando contra isso. Confessando, ai Deus, eu tenho, sei lá, eu gosto de comer demais, eu como muito. Isso é pecado. É pecado, é desequilíbrio. Tudo que é desequilíbrio é ruim. Eu costumo anular as pessoas da minha vida. Pisou na bola comigo uma vez só, acabou, não quero ver mais você na minha frente. Isso é pecado. Isso é assassinato. Você mata a pessoa no mundo espiritual. Então você sabe que você tem esses problemas. Eu tenho esses problemas. Então o que eu faço? Eu tenho que lutar contra eles dia após dia. Essas pessoas, esses falsos profetas, passaram pela mesma situação. Só que ao longo do caminho, eles escolheram o dinheiro. Eles escolheram a fama. Eles escolheram aqui, como fala, às vezes, desejos de mulheres, né? Eles começam a ter aquelas grandes irmãs em volta deles, e aquela paparicação, pessoas que às vezes não conhecem a palavra, né? Ou ele vira um grande cantor, ou sei lá. E aí, o que acontece? Aquilo sobe na cabeça, como a gente costuma dizer, né? E ele começa a se achar o bam, o tal, e ele se desvia do caminho da verdade. E Jesus fala que, porque a nossa luta do cristão é o tempo todo contra o seu próprio orgulho. E Jesus fala que era melhor que ele não tivesse conhecido. É como uma porca lavada que toma um banho e volta a rolar na lama, né? Ele fala que é como um cachorro que vai e volta para onde ele tinha vomitado. A situação dele é pior. Então, eu quero deixar essa palavra com você, esse estudo sobre os falsos profetas. Eu vou ler outros versículos no próximo vídeo. Pra você não desistir, cara. Pra você assistir essas porcarias da televisão que você tá assistindo em nome de Deus e você começar a ler a Bíblia. E você começar a filtrar na sua mente o que cada pessoa está falando. Tá certo? Tá errado? Quando você assistir os meus vídeos, você vai falar, não, o que a Liliane tá ensinando aqui tá certo. O que ela tá ensinando tá errado. Tá de acordo com a Bíblia? Você precisa disso. Ao invés de ficar criticando o cristão, pastor, né? Tá cheio de gente aí que é cristão de verdade, pastor de verdade, padre de verdade. Tem sim. Eu acredito que tenha. Tá? Pessoas que ao longo da vida, os ídolos deles vão caindo, Deus vai tirando. Mas a gente não pode voltar para trás, tá bom? É isso que eu queria falar para vocês hoje. Um abraço.